Olá pessoal, tudo bem? Hoje com a primeira lição do nosso segundo trimestre. O nome da nossa lição é O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, minha gratidão a você. Não esquece, deixa aí a sua curtida, tá bom? Deixa seu comentário também. Se você é professor, que você possa se enriquecer com essa aula, tá? E se você, por um acaso, é daquelas pessoas, né, que ama aprender um pouco mais, ter um pouco mais de entendimento da palavra, eu espero que você realmente seja abençoado aqui com essa lição, tá bom? Bem, pessoal, dito tudo isso, para que a gente não demore muito, vamos iniciar aqui a nossa lição, tá? E aí é a nossa primeira lição, o nosso texto áureo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A nossa verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Bem, a nossa leitura bíblica se encontra em Mateus 5, de 1 a 12, e eu vou ler agora com você. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, pessoal, Jesus, ele contando aos seus discípulos, a todos aqueles que se reuniam enquanto ele estava ali pregando, enquanto ele estava ali ensinando, falando a respeito do reino de Deus. E nós sabemos que Jesus foi um homem que onde ele chegava, normalmente se acumulava, se aglomerava muitas pessoas, ou que queriam ouvir a palavra, né, que o Senhor tinha para falar, ou simplesmente queria receber uma bênção, ou também, né, no caso, essa bênção no caso seria uma cura, enfim, né, e a gente sabe que Jesus, a Bíblia ensina que quando ele caminhava, quando ele passava por certos lugares, as pessoas seguravam as suas roupas, e a gente sabe, né, a questão da mulher mesmo, do fluxo de sangue. Por que será que ela fez isso? Ela fez isso porque ela sabia que ela seria curada, ela sabia que no momento, no instante que ela tocasse, poder ia sair ali do Senhor, né, virtude, e ela seria curada, porque Jesus, ele tocava, ele olhava uma palavra, quer dizer, qual é o homem, né, qual foi a pessoa que nos nossos tempos, ou depois que Jesus esteve aqui, teve todo esse poder, não só de cura, mas também no seu próprio ensino, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Quando as pessoas estavam escutando Jesus, eles diziam entre si: olha, a gente nunca ouviu ninguém que fala com a autoridade que ele fala. Então veja que não era só atitudes, né? A atitude da cura, mas a atitude daquilo que ele pronunciava, daquilo que ele dizia, né? Tinha um fundamento, tinha uma base. Jesus não falava de coisas vazias. E quando Jesus
subiu ao monte, né, quando ele começou a pronunciar aquelas palavras, aquelas bem-aventuranças, e mais para frente nós vamos ver. Então, o que acontece? A gente leu aqui do 1 ao 12. Mas logo adiante, né, no versículo 13, Jesus ele fala sobre o sal, né? Nós somos o sal da terra. Ele fala isso a todos aqueles que, né, se dizem cristãos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, né? Como que se há de salgar? Então veja que Jesus ele vem com uma relação de algumas bem-aventuranças, né? E aí ele coloca justamente, olha, vocês são o sal da terra. Se vocês não fizerem o que vocês precisam fazer, isso que eu estou ensinando a vocês, se vocês não fizerem a diferença, como vai ficar o mundo? E nós sabemos muito bem, né, a corrupção a qual a gente tem vivenciado, o lamaçal que o mundo tem, né, se envolvido com a questão do pecado. E os cristãos? Será que os cristãos estão sendo sal? Então, veja bem, você que é professor, a minha sugestão é que você leve essa dinâmica que fala a respeito do sal da terra. Eu vou deixar essa dinâmica tanto no final do vídeo, como aqui em cima, tá? Nos cards, caso você queira assistir. Mas eu rapidamente vou falar para você como que ela funciona. E aí, o que você precisa fazer, professor? Prepare 2 copos com água, tá? E tenha 2 ovos. E aí você desenha a carinha, né? Feliz, né? A carinha de um cristão em cada ovo, dando esse significado, né? Que aí é o cristão no mundo, porque o copo, e é interessante que o copo, ele esteja com algum tipo, né, no meu caso, eu coloquei um pouquinho de pó de café, né, para dar aquela ideia de lama, né? E da diferença que o cristão precisa fazer no mundo, aonde ele está inserido, justamente levando em consideração as bem-aventuranças de Jesus. E aí, então, você vai colocar, né, os 2 ovos, né, um em cada copo. E aí, você vai perguntar, né, o que aconteceu aqui, pessoal? Por que essa pergunta? Porque um vai afundar, vai ficar lá no fundo do copo, e o outro vai ficar boiando. E a diferença, né, é justamente que em um dos copos, você vai colocar bastante sal, pessoal, muito sal. Porque é isso que vai fazer com que ele boie. E aí, então, você vem com a explicação, tá? Você vai fazer algumas perguntas para a sua turma. Você vai dizer, no caso, né, que aquele ovo, né, que é o cristão, que afundou, é porque é uma pessoa que não tem conseguido vencer as tentações, não tem conseguido vencer as dificuldades, tem enfrentado situações, mas não tem conseguido dar conta, né? E, no entanto, aquele que está seguindo as bem-aventuranças de Jesus, aquele que realmente está testemunhando, que está fazendo a diferença no mundo, né? Um mundo que no caso, que rodeia o cristão, que é o lamaçal do pecado, das tentações que ele precisa vencer, ele não afunda porque ele está sendo sal, né? Ele está verdadeiramente permitindo estar no mundo, habitar no mundo, como disse Jesus, mas não se influenciando com o pecado que habita, né, que está no mundo. E aí as perguntas que você vai fazer, você já se questionou se você tem sido o sal da terra? Deixa eles falarem. Você sente que você tem enfrentado algumas dificuldades e que você não está conseguindo dar conta? Como você tem enfrentado as tentações, as dificuldades? Como você tem vencido esses pecados? Você quer compartilhar alguma dificuldade a qual você tem enfrentado? Você quer compartilhar alguma vitória? E aí, pessoal, você deixa eles falarem, tá certo? E por último, né? A pergunta que você vai fazer é: como você se sente em relação à frase que Jesus falou no tocante ao sal, né? Comparando o cristão ao sal, e que se ele não salgar, né? Se ele for insípido, que para nada mais ele presta senão para ser pisado pelos homens. Como você se sente em relação a isso?
Como você tem essa palavra para você? O que você realiza ou qual a sua atitude em função dessa frase de Jesus? Há alguma diferença nas suas atitudes? E aí, novamente, né, deixa eles comentarem. Então, o primeiro momento, né, da apresentação dessa lição é isso que você vai fazer, ok? Se você tiver alguma dúvida, vai e assiste o vídeo sobre essa dinâmica. Inclusive, eu mostro lá os copos, ok, pessoal? E aí, então, a gente vai entrar para o nosso primeiro comentário. Bem, o Sermão do Monte, no capítulo 22 de Mateus, lá nos versículos 37 a 39, basicamente o que ele vai nos mostrar no decorrer de toda essa lição, né, de todo esse período que nós vamos estar aqui estudando, são duas questões éticas, que basicamente é o coração do ensino do Sermão do Monte, né, do ensino que Jesus nos traz. O primeiro está voltado para Deus e o segundo está voltado para o nosso amor ao próximo. E a gente lê então lá no versículo 37 a 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, são essas duas questões. E aí, algo que eu quero chamar a sua atenção é o que disse John Stott a respeito do Sermão do Monte. E ele diz: é provável que o Sermão do Monte seja a parte mais conhecida do ensino de Jesus, embora discutivelmente seja a menos compreendida e, sem dúvida, ao que menos se obedece. Do que ele já proferiu, é o que mais se aproxima de um manifesto, pois é a sua própria descrição do que queria que seus seguidores fossem e fizessem. Bem, a verdade é que os ensinos, né, quando Jesus ele fala sobre a questão das bem-aventuranças, é algo muito bonito da gente ver, né? É algo muito assim, nossa, é algo que a gente pensa assim, é lindo. Mas acontece que o que ocorre é que a gente não pode simplesmente venerar, estar aí discutindo a respeito dele, analisando as bem-aventuranças, porque como eu acabei de falar, né, que nós vimos aí em John Stott, o que ele quer, Jesus quer, é que a gente faça, que a gente viva, que a gente incorpore essas bem-aventuranças. Agora, é importante que a gente lembre que por nossos próprios meios, por nossa própria força e entendimento e desejo de querer realizar, a gente não consegue, porque é como a conversa que Jesus teve com Nicodemos. É importante que o homem ele tenha um novo nascimento. E no caso aí não é voltar, né, para a barriga da mãe, mas nascer não da carne, mas do espírito. Então, para que uma pessoa possa realmente desenvolver as bem-aventuranças que Jesus Cristo está ensinando, é necessário um novo nascimento. Porque só assim, como o próprio Jesus diz lá em João 15, no verso 5, sem mim nada podeis fazer. E aí a gente entende que não é algo inalcançável como alguns pensam, né? Nossa, eu não consigo realizar isso, eu não consigo fazer isso. Nossa, isso que Jesus está pedindo aqui é grande demais. Isso aí com certeza era um desejo do coração de Jesus, ou era algo que ele queria, né? Que os seus discípulos seguissem, colocavam, ou talvez, quem sabe, né? Olha, um dia vocês vão conseguir. Não. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, é porque sim, aquele que abre a sua alma, que abre o seu coração e que deixa o Espírito de Deus entrar e fazer morada, ele é que vai nos capacitar a verdadeiramente fazer aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos. Bem, a nossa palavra-chave é beatitude. O nosso primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Bem, pessoal, o nosso primeiro ponto é por que o Sermão do Monte? Né? E a questão toda é que entre Mateus e Lucas,
aparentemente parece haver aí alguma divergência. E na verdade o que ocorre são apenas questões de ponto de vista. Por quê? Porque no caso, Jesus, ele, como eu já comentei aqui, ele recebia uma multidão, onde ele estava, as pessoas elas iam se aproximando, né? Elas iam chegando, porque elas queriam ser curadas, elas tinham suas necessidades. E Jesus era uma pessoa, né, um homem com um coração muito compassivo, com muito amor, com muita compaixão. E não tinha como, né? Havia momentos em que Jesus realmente ele precisava se afastar. Mas muitos e muitos momentos Jesus ele estava presente, então não somente curava, mas também ele expulsava espíritos imundos daquelas pessoas. E o que ocorre é que enquanto Lucas, né, ele faz os comentários em relação ao sermão da planície, que a gente lê lá em Lucas 6, no verso 17, o que ocorre também é que pode ser, tá? Isso é questão de ponto de vista. Então pode ser que em algum momento Jesus estava num monte, desceu quando essa multidão vinha se aproximando e curava, e outra vez, novamente, ele sobe ao monte agora para, assentado, como era costume, ensinar. Então é uma questão não de divergência, mas de pontos de vista. Então é muito importante a gente ter, né, esse entendimento. Bem, segundo o comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal a respeito do porquê do Sermão do Monte, existe aqui alguns comentários e justamente ele foi proferido cerca, né, perto de Cafarnaum. É provável que ele seja resultado de vários dias, né, de pregação de Jesus. Ali Jesus revelou a sua atitude em relação à lei de Moisés, colocando justamente a importância de se ter um coração sincero, um coração realmente que seja fiel à palavra do Senhor. E ele explica também que é necessário a obediência, que não é uma religião cerimonial, como no caso, né, Jesus ele observava ali quando ele falou assim tão fortemente aos fariseus, aqueles que viviam pela lei, mas simplesmente por uma questão assim cerimonial, não porque era algo que vinha do coração, que brotava do coração, que era fruto do amor a Deus. Não, e Jesus justamente condenava isso. O que Jesus esperava, o que Jesus espera, realmente é um coração sincero, um coração fiel, um coração realmente que ame a Deus, para que só assim seja possível obedecer à lei. Outra coisa também que a gente percebe é que o Sermão do Monte, ele desafia os ensinos dos orgulhosos e legalistas líderes que havia naquela época. E então justamente o desafio, né, que Jesus ele coloca para aquelas pessoas que estão ouvindo é deixar esse orgulho de lado, deixar essa questão legalista de lado e buscar verdadeiramente um coração fiel, um coração verdadeiro para com as questões de Deus. Algo bem interessante da gente chamar atenção aqui nesse primeiro ponto é a questão de alguns comentaristas antigos e novos que dizem que Jesus, quando ele subiu ao monte, ele subiu assim com um pensamento deliberado, justamente para fazer aí, ou para traçar um paralelo com o próprio Moisés, que também esteve no monte, né, no Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos. E aí então, Jesus, ele explicava as consequências da lei para os seus discípulos no monte, justamente quando ele coloca as bem-aventuranças, né, fazendo essa comparação. Então veja que isso aí tem a ver com alguns estudos, algumas conjecturas que esses estudiosos da palavra, tanto antigos como novos, fazem em relação a Jesus. Que quando Jesus ele comenta, né, fala muito a respeito de Moisés, até porque a gente já tem o conhecimento de que os judeus, para os judeus, Moisés era
tudo, né? A lei mosaica é a lei que, basicamente, desde que você é criança, você já começa a estudar, a memorizar, decorar, e por isso que tanto toda a fala de Jesus é justamente sempre levando o homem a não a questão ritual, não a questão simplesmente e meramente porque você decorou, porque você tem que fazer, não, mas é algo que tem que ser com o coração dedicado, com o coração de quem verdadeiramente ama aquilo que aprendeu, e porque aprendeu, ama e faz. Então, esses estudiosos, né, esses comentaristas, eles acreditam que foi de uma forma aí deliberada que Jesus fez isso, inclusive quando na escolha dos seus discípulos, né? Porque 12 discípulos, aí fazendo menção com a questão das 12 tribos de Israel. Alguns mestres, inclusive, eles chegaram a argumentar no livro de Mateus, dividindo o livro de Mateus em 5, como se fossem 5 livros, fazendo menção de Moisés com os 5 livros, né, com o Pentateuco. E aí existem esses versículos que eu gostaria de ler rapidamente aqui com você, só para a gente ver aí como ficou essa divisão, segundo argumentos de alguns estudiosos, de alguns mestres que estavam aí tentando corroborar isso, né, de Jesus se colocando aí em comparação a Moisés. E aí nós vemos lá em Mateus, né? E aconteceu, Mateus 7:28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. No versículo 11, capítulo 11, verso 1, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Mateus 13:53, e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Veja que é sempre num momento novo, né? E aí temos mais 2 aqui, só para você confirmar isso. No capítulo 19, no versículo 1 e 2, que diz, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram grandes multidões e curou-as ali. E por fim, o quinto no caso, Mateus 26:1 diz, e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós temos um outro mestre, né, estudioso, Austin Ferrer, que diz que Mateus foi, no caso aqui, modelo de Êxodo 20, a respeito das bem-aventuranças, né, as 8 bem-aventuranças, correspondendo aí aos 10 mandamentos de Moisés. Então, aqui o autor da revista, ele coloca que realmente essas tentativas engenhosas desses mestres têm um porquê, né? São tentativas, mas que não é uma tentativa sem fundamento, até porque a própria palavra, a gente lê, né? Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebraremos a Páscoa, que a gente sabe muito bem que Moisés, lá no momento em que estava saindo do Egito, né, aquela questão ali do cordeiro, da morte, do passar o sangue nos umbrais das portas. Então, ou seja, tem toda uma comparação. Então, esses estudiosos aí simplesmente trazendo um aprofundamento dos ensinos lá no livro de Mateus. Bem, a verdade é que o livro de Mateus nunca compara explicitamente Jesus a Moisés. Isso não acontece explicitamente, mas Jesus, né, quando a gente lê o livro de Mateus, a gente vê sim que há aí, né, um certo fundamento, quando o próprio Jesus, ele assume uma posição de rabi, de mestre, de legislador, quando ele passa a ensinar ali, né, os seus discípulos, enfim. Agora, a questão toda é que, no caso aqui, o autor da revista, ele coloca, né,
são algumas perguntas que precisam ser satisfatoriamente respondidas. E aí ele coloca aqui na revista que o Sermão do Monte, a pergunta, né? O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus? Ele foi realmente pregado por Cristo? O seu conteúdo é relevante para o mundo contemporâneo ou é totalmente fora de moda? E por último, né, os seus padrões são atingíveis ou devemos esquecê-los por serem em larga escala um ideal impraticável? E aí a gente já sabe a resposta, né, pessoal? Essas questões aí foram retiradas do livro de John Stott, chamado Contra a Cultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, caso você queira se aprofundar. Bem, o nosso segundo ponto aqui trata da estrutura do Sermão do Monte. E aí, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, do 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho. E aí a gente tem, né, esses 7 pontos aqui, que é Emanuel, nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, João Batista, uma voz no deserto e uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. E aí no Sermão do Monte nós temos esses 5 pontos, né, dessa estrutura, que é as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça e as declarações de sabedoria. E aí, o que eu gostaria de comentar com você dentro dessa questão aqui que a gente já falou, a primeira parte, né, destacada do Sermão da Montanha dirige-se especialmente à consciência, ao passo que a segunda está relacionada à questão da liturgia, na qual Cristo esclarece que a oração feita ao Pai deve ser simples, reconhecer a soberania divina, o endereço da oração, a duplicidade do perdão esse que o orante, né, a pessoa que está ali orando, recebe primeiramente de Cristo para com o Pai, sendo agora capaz de perdoar a qualquer pessoa. E na terceira parte, encontramos a regra áurea, que trata do relacionamento envolvendo as pessoas. Já na altura dos ensinos anteriores feitos por Cristo, nesse ponto central, seria como destaque especial para se cumprir tudo cabalmente. Por meio do ensino de Cristo, sobre essa regra, o destaque baseava-se em Levítico 19, 18, fazendo então uma ligação com Mateus 22, 39, que na visão de Cristo seria o grande mandamento e todo o cumprimento da lei e dos profetas. Bem, então fazendo aqui o comentário a respeito da estrutura, né, desse segundo ponto, veja o que é interessante aqui no aspecto teológico, o que Mateus, que tem muito a ver com o que a gente falou anteriormente, né, como ele faz essa comparação, ou como ele coloca essa questão de Jesus Cristo, criança, né, com todas as dificuldades que ele teve, né, que ele enfrentou com seus pais, e colocando, trazendo à nossa mente, no caso, a própria relação de dificuldade que o próprio Moisés também teve no período, né, no tempo dele, quando houve toda aquela perseguição, quando Moisés ele precisou ser colocado num cesto, né, toda essa questão aí que a gente já conhece, toda essa dificuldade. E com Jesus não foi a mesma coisa, né, a fuga, os reis magos que precisaram mudar de caminho para que não fosse alertado aonde o menino, aonde Jesus estava. Então veja que Mateus ele traz todas essas nuances que acaba, como a gente colocou, né, anteriormente, não é algo explicitado, mas é algo que se a gente for olhar assim com um olhar mais crítico, mais sensível ou detalhado, a gente vai perceber que tem aí, né, um fundo daquilo que Mateus queria relatar. É a visão de Mateus, né? Ele colocando aí essa questão teológica. Então veja que Jesus ele coloca, né, que ele veio para cumprir a lei, né? E não somente cumprir a lei, mas daí uma nova visão, né? Uma nova
percepção. Quando ele diz, eu porém vos digo, né, essa questão aí, porque Jesus ele sempre começava, né, falava o que era e depois dava a versão dele. Olha, vocês conhecem assim, porém eu vos digo, né, sempre colocando dessa maneira. Então, a questão aí desse reino, né, quando Jesus ele coloca a estrutura do Sermão da Montanha, Mateus, no caso, ele mostra que Jesus faz uma ponte entre o reino e a justiça. E aí, no caso, para que alguém possa adentrar esse reino, a palavra-chave, né, digamos assim, o como essa pessoa pode entrar nesse reino é a partir do arrependimento. Ou seja, não é mais aquela justiça da própria pessoa, mas é a justiça de Cristo, é a justiça divina, né? Porque a lei, ela mostra uma justiça do próprio homem, né? O homem fez, só que nem sempre o homem consegue fazer. Agora, com Jesus, não. É a justiça de Cristo. No caso aqui, o autor colocou, né, fazendo aí menção a 3 temáticas que exercem grande impacto na vida, né, do cristão, do povo de Deus, tanto na consciência como na parte litúrgica. E aí, quais são essas 3 temáticas? Seria, no caso, as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso e também a regra áurea, né? Aquela questão de você amar a Deus e você amar ao seu próximo. No caso aqui ele coloca, né, que a primeira parte, que seria no caso aí as bem-aventuranças, né, dirige-se especialmente à consciência, né? A segunda, que tem a ver aí com a oração do Pai Nosso, está relacionada à liturgia, na qual Cristo esclarece que a oração feita ao Pai deve ser algo simples, né? Algo que vem do coração, algo que é reconhecido, né? Que você tem essa íntima ligação com o Pai, né? Então, uma coisa bem simples. E essa terceira temática que tem a ver com a regra áurea, ele coloca aqui, tem a ver aí com o próximo, né? Com o outro, né? A minha relação com o outro. Já que essa segunda que nós falamos, que tem a ver aí com o Pai Nosso, com a questão também do perdão, e basicamente ela acaba se batendo aí com a terceira, né? Porque se eu amo o próximo, eu basicamente vou também saber perdoar. Primeiro receber o perdão e depois, tendo o entendimento dessa recepção do perdão, saber que esse perdão ele se estende ao meu próximo. Bem, o nosso terceiro ponto é a quem se destina o Sermão do Monte. E a gente vai perceber que há vários grupos e a cada grupo tem uma visão a respeito do Sermão do Monte. Mas a verdade é que Jesus ele falou do Sermão do Monte para os seus discípulos e também para todos aqueles que se encontravam ali com ele, né, naquele momento. E aí a gente vai ver a visão de alguns grupos, no caso aí os exegetas, os hermeneutas e os teólogos. Então eles acham que o Sermão do Monte é algo tão elevado, né, tão absoluto, que eles se questionam se na verdade seria para os cristãos comuns, né? Ou seja, meio que duvidando, será que Jesus realmente falou, ensinou, né, disse tudo aquilo, mas será que realmente isso é para nós hoje, né, para nós cristãos normais, comuns? O segundo grupo seriam os luteranos. O que os luteranos acham em relação ao Sermão do Monte? Eles acham aí que o Sermão do Monte também, com o mesmo olhar, né, daqueles que estudam mais profundamente, né, a questão aí da raiz, do grego, enfim, eles também veem o Sermão do Monte como algo assim muito elevado, né, a ponto de quase ser impossível uma pessoa comum poder viver, né, vivenciar o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Eles viam, né, os ideais tão belos que não poderiam ser realizados, de modo que Jesus os ensinou para mostrar a insuficiência humana, servindo apenas como um recurso para preparar os homens para receberem o Evangelho de Jesus. Então, essa sendo a visão dos luteranos, né? Que Jesus ele falou, mas falou visando esse propósito. Olha, vocês não têm condições, vocês não podem. Olha, eu estou preparando o coração de vocês para vocês verem como vocês... não tem como vocês... E realmente, se a gente for parar para pensar, a gente não pode com as nossas próprias forças.
É como a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Precisamos nascer de novo, precisamos ter o coração de Cristo para que a gente então possa sim realizar, mesmo que o conceito seja elevadíssimo, e a gente não pode negar que não é algo fácil, né? Eu não vejo como algo fácil, mas algo possível, a partir do momento que você tem a sua consciência e a sua vivência com Cristo, né? Você recebeu Jesus, é Ele quem vai te capacitar a fazer aquilo que Ele ensina. Ele não ensina algo que a gente não possa, a gente pode, né? Como Jesus falou aos seus próprios discípulos, lembrando a eles, olha, recordem que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, né? Vocês têm sim condições de fazer. Sem mim nada podeis fazer, é o que Jesus diz. E ainda a gente tem aí a visão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica vê esses ensinos como conselhos evangélicos, os quais estavam destinados para poucas pessoas, somente aquelas que procuravam a perfeição, mas não eram mandamentos para todos os cristãos. E aí a gente consegue até entender, por exemplo, nos monastérios, né? Aquelas pessoas que são separadas, aquelas pessoas pela visão do catolicismo, né? Que estão querendo realmente ter uma visão aí de perfeição, então de buscarem, poderem realizar, né, esses ensinos de Jesus, essa visão dos católicos. Agora, os dispensacionalistas também é um outro grupo que vê o Sermão do Monte como algo aí para, no caso, um ensino futuro, né? Não é algo para agora, não é algo para nós, mas é algo para quando realmente, de fato, estivermos vivendo com Jesus. Aí sim será possível a gente desenvolver os ensinos de Jesus, né, as bem-aventuranças. Mas é claro, né, pessoal, como eu já falei, essa é a visão de alguns grupos. A verdade é que Jesus estava ensinando e era algo que ele queria sim, que aquelas pessoas já naquela época, os seus discípulos, realizassem, e as pessoas que estavam seguindo a ele. A gente não vê em nenhum momento Jesus colocando situações para quando o reino futuro fosse estabelecido. Não, é aqui e agora. Né? Quando ele falou, aquele que realmente quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Né? Então é algo que Jesus ele está mostrando que é uma vivência prática, uma vivência para o agora. Não é para um depois, né? É agora. Bem, agora nós vamos ver aí 3 erros que o autor da revista ele coloca e chamando a nossa atenção. E é justamente erros que muita gente tem praticado, né? Mas que o autor ele salienta justamente sobre o que se trata, né? Esse erro ensina, né? Essa primeira visão ensina que nenhum mandamento ético nele aplica-se a nós hoje. Ou seja, é algo que ficou lá no passado, não é para você, não é para mim, isso é um erro, tá? Assim, o sermão ele é visto como uma referência ética do reino de Deus, e uma vez que o reino de Deus ainda não veio, o sermão é irrelevante para nós agora. Ou seja, é algo do passado, não é algo... Quando a Bíblia fala, por exemplo, né, que Jesus Cristo é o mesmo, a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda, né? Em Hebreus a gente vê isso, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como que algumas pessoas podem pensar que não é relevante para mim hoje, né? O cristão dos dias de hoje. Sim, é relevante. Pensar o contrário disso é o nosso primeiro erro. O segundo erro é considerar o Sermão do Monte apenas como uma declaração de lei, na qual uma ética impossível é apresentada diante de nós a fim de revelar a necessidade do Evangelho. Ou seja, seria a mesma forma como quando os 10 mandamentos foram implementados, né? Então você viveria e através daqueles 10 mandamentos que foram colocados através de Moisés, e aí estaria tudo bem. Né? Então é uma visão de que as bem-aventuranças seria justamente ficaria no lugar, digamos, dos mandamentos, né? Ou seja, a lei.
E não é isso que Jesus ele mostra com as bem-aventuranças, né? É algo que diz respeito à nossa vida, ao nosso viver diário, né? É algo que tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Não é questão de ritual, não é questão de cerimonial, não é questão de legalismo, é questão de vida, né? De intimidade, de relação com Deus, de realmente praticar, porque você conhece quem é aquele que diz que é assim que nós devemos ser, né? Inclusive colocando, né? Bem-aventurados sois vós, né? Se fizerem assim. E aí Jesus ele vai colocando. E o pior, né? O terceiro, a pior distorção, como diz aqui o autor, tem a ver com o liberalismo que surgiu no século XIX e o objetivo de ensinar o comportamento ético à igreja, para que a missão dela seja servir como agente de um mero humanitarismo. Ou seja, veja, seria justamente, mais uma vez, salientando aí a questão da lei, né? Como muitas vezes a gente vê pessoas que vivem simplesmente praticando boas obras, praticando, né? Como se fosse essa questão ética, essa questão das atividades ou de práticas, né, humanitárias que vão fazer com que essa pessoa esteja qualificada segundo aquilo que Jesus ensina, que Jesus diz. E nós já falamos anteriormente a questão daquela palavrinha, né, o arrependimento. Para você estar adentrando ao reino de Deus, é necessário arrepender-se, nascer de novo. É com um novo nascimento que é possível verdadeiramente a gente praticar as bem-aventuranças. Não se trata apenas como a lei, né, que ela é colocada diante de nós e simplesmente, olha, eu aprendi que eu tenho que fazer dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. E muitas vezes a gente faz certas coisas simplesmente porque a gente sabe que tem que fazer, mas nem para pensar, inclusive sendo até um erro, né, de todo aquele que, mesmo sendo uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo, mas acaba como que vivenciando as suas experiências como se fosse algo, como se fosse um cerimonial, né? E é algo que a gente precisa estar atento, porque relação com Cristo é algo que é vivo, é algo que é do dia a dia, é algo que é uma intimidade. Deus, ele não é uma força, né? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa, né? Deus, primeira pessoa, Jesus, segunda pessoa, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E é com essa pessoa que nós precisamos nos relacionar, realmente com uma consciência do porquê nós fazemos e agimos de certa forma. E, no caso aí, sim, é possível praticar as bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte e que é válida, sim, para o cristão nos dias de hoje. Bom, a nossa sinopse o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todos os crentes que nasceu de novo, como a gente já falou, sobre a comparação, né, da conversa que Jesus teve com o próprio Nicodemos quando Jesus ensinava. É necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, não tem como você implementar aquilo que Jesus escolhe, né, coloca para que nós possamos seguir. Não tem como. Como João 15, né, nos ensina, como Jesus fala lá em João 15, vocês precisam estar ligados na videira, eu sou a videira, né? Então, se a gente não estiver ligado na videira, é impossível fazer e ser alguma coisa. Bem, pessoal, nosso segundo tópico são as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. E aí o primeiro ponto, né, seria o que são as bem-aventuranças. Bem, aqui, né, na revista a gente tem que é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Então, pessoal, para essa segunda dinâmica, do segundo tópico, como que a gente vai
trabalhar. Você, no caso, vai preparar aí, tá? Coloca aí em cima da sua mesa 2 copos, tá? Vazios. E aí um você escreve cristão, outro você escreve outro, tá? Ou qualquer outra coisa que você queira. Mas é importante que um deles tenha aí cristão. E aí, o que você vai fazer? Você terá antecipadamente escrito as bem-aventuranças e colocado, preso na cadeira, né? Em algumas cadeiras dos alunos. Não coloque em todas, tá? Escolhe aí as bem-aventuranças e coloca aleatoriamente em cada cadeira. E aí, nesse momento, tá, da lição, você vai pedir então que o aluno ele pegue aquela bem-aventurança que está escrito aí na sua cadeira, tá? E ele vai ler, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você vai pedir para que esses alunos coloquem essas bem-aventuranças, né? Que eles vejam aí, né? Que tem 2 copos aqui em cima da mesa, pessoal. Mas eu quero que vocês coloquem apenas no copo que está escrito cristão. E aí, tá? Eles vão, né, levantar, vão pegar lá, vão ler as bem-aventuranças, vão aí colocar no cristão, tá? Todas as bem-aventuranças. E aí você, no final, você vai perguntar, né, por que o copo do cristão tá cheio, esse copo não está. E aí, na verdade, esse copo aqui não faz tanto, não tem tanto significado ele. Por quê? Porque, na verdade, o importante aqui é a gente entender que as bem-aventuranças, como muita gente pensa, não é que um grupo de cristãos, né, aqueles que choram, né, que serão consolados, esse é um grupo. Existe então um outro grupo que são aqueles que são os pacificadores, e existe um outro grupo que são os perseguidos, enfim, né, muita gente pensa que são vários cristãos divididos em grupos. Mas quando a gente aprende aí o sermão, é que todas as bem-aventuranças têm que estar contido no cristão. O cristão, ele precisa ter as bem-aventuranças, né? No caso, quando Jesus coloca que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os perseguidos, bem-aventurados são aqueles que são os pacificadores, aqueles que têm fome e sede da justiça. Ou seja, eu como cristã, eu preciso ter todas essas qualificações. Eu não posso simplesmente, olha, eu sou a pessoa que chora e tem que ser consolada, né? Olha, eu sou a pessoa que sou aquela que é a pobre de espírito. Não é assim. Mas todos esses conceitos precisam estar em mim como uma pessoa que está em Cristo, né? Que se arrependeu, que está crescendo, que quer fazer a vontade de Deus, que tem se negado a cada dia e está crescendo no Senhor Jesus. Então, esse é um dos ensinamentos, né, que a gente vai ver aí nesse segundo tópico. E aí, então, nesse momento, você vai justamente entrar na questão desse segundo tópico, o que são as bem-aventuranças. Veja, as bem-aventuranças estão divididas aí em 3 classificações, vamos dizer assim, né? A primeira seria o estado, né? O estado? Então, a primeira seria a questão do estado. Então, vamos pegar aí uma bem-aventurança, tá? Bem-aventurado é um estado. O estado é de beatitude, de bem-aventurado, essa pessoa feliz, é o estado dessa pessoa. Os que choram, né? Aí, no caso, essa segunda classificação seria a condição dessa pessoa. Qual é a condição dela? De alguém, né? De alguém que chora. E qual é a recompensa dessa pessoa que está nesse estado de choro? A bem-aventurança, ela normalmente é dividida, classificada em 3 partes. E aí essa dinâmica que nós fizemos, ela tem a ver com o que o autor colocou aqui, que eu achei super interessante, a descrição das bem-aventuranças, que coloca essas bem-aventuranças com um caráter, né, equilibrado e diversificado do povo cristão, né, do povo de Deus, que tem a ver com a dinâmica, que é justamente, ele coloca aqui, olha, não existem 8 grupos separados e distintos de discípulos.
alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, e outros ainda chamados para suportarem, né, perseguições. Aí ele coloca, né, que são antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que, ao mesmo tempo, elas são mansas, elas são misericordiosas, elas são humildes, que elas são limpas de coração. Enfim, ele vai aí colocando que não são, né, o grupo, né, dos mansos, o grupo, né, dos justos, dos limpos de coração, não. É um grupo só. E sempre fazendo aí uma lembrança ao fruto do Espírito, né? O Espírito é o fruto do Espírito que é dividido lá em 9. Agora, é uma questão só, né? Não existe o cristão que tem o fruto, a alegria, a fé, a paciência, né? Um é paciente, o outro tem domínio próprio. Não, né? O fruto do Espírito, ele está para todo cristão. Agora, o que é diversificado seria os dons e os talentos. Como a Bíblia fala, o Espírito Santo, ele reparte, ele divide como ele quer. Aí sim, ele tem a igreja, né? E conforme for, como nós já sabemos, os dons, né, do Espírito Santo não é para mim. Os dons que Deus me dá é para abençoar a igreja, é para abençoar o outro. Eu não estou me abençoando, eu não posso exigir, desejar, querer de Deus que Ele me dê um dom, né? Aquele dom que eu amo, aquele que eu gosto para mim. É o dom dado pelo Espírito Santo para eu abençoar a igreja, para o crescimento da igreja. E às vezes tem pessoas que não pensam dessa forma, né? Elas acham que é para elas, e quando não é isso, né? O fruto do Espírito, sim, né? Eu preciso ter todos eles como as bem-aventuranças. Não é para vários tipos de crentes, mas é para o crente, né? O cristão, ele precisa evidenciar o fruto do Espírito Santo. E aí no nosso segundo ponto é o reino de Deus e seu caráter. E a pergunta é, o que é o reino de Deus? E a própria Bíblia responde que o reino de Deus é como a semente. E a gente vai ver lá em Marcos 4, nos versos 26 a 29, que a gente lê assim, olha. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Assim é o reino de Deus. Aqui nós destacamos 4 conceitos, tá, que se referem a essa expressão na Bíblia de reino de Deus. O primeiro seria o reino do coração. E diz assim, olha, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa. A pessoa, né, essa que se rende à soberania de Deus. A segunda seria a chegada do reino como salvação. É quando a pessoa passa pela experiência salvífica. Então ela desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto bênçãos materiais. E aí a gente lembra do Salmo 1 que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. E aí a terceira seria igreja, né? A expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com um coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. E, por último, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e, posteriormente, haverá um novo céu, uma nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Ou seja, essas 4 visões mostrando aí a visão do reino de Deus, né?
Primeiro, a questão do coração, a segunda, o reino da salvação, a igreja como a expressão do reino de Deus e toda a criação e a volta do Senhor, né? Algo que precisamos ter cuidado é justamente em relação que eu tenho que ter aí uma lista, eu tenho que me enquadrar nessa lista de comportamentos éticos, de atitudes éticas, e a gente precisa ter esse cuidado para lembrar que não é através de certos comportamentos que eu demonstro que vai fazer com que eu receba o reino de Deus na minha vida, né? Com que eu estabeleça essa relação com Deus. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre lembrando ou levando em consideração, por exemplo, Efésios 2:8, que diz, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a gente precisa lembrar sempre que a graça de Jesus é que nos alcança, que é Ele quem nos ajuda a, por exemplo, demonstrar esses comportamentos aos quais ele cita nas suas bem-aventuranças e na palavra como um todo. Então, como o autor cita aqui, né, a mensagem de Jesus era o evangelho da graça e a ética expressa a resposta que os homens deveriam dar ao evangelho. Ou seja, é justamente, né, o que a gente acabou de falar. A minha ou o meu comportamento ou a minha ética é uma resposta ao meu recebimento de Deus, né? De reconhecimento da soberania de Jesus na minha vida, da soberania de Deus na minha vivência. Então, é nessa visão que nós precisamos caminhar. Bom, pessoal, o terceiro ponto fala acerca dos súditos do reino de Deus. E aí veremos 8 qualidades que formam o caráter desse súdito, né? Que é justamente, olha, o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, que seria a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação e, por fim, a 8ª, que seria a perseguição por causa dos valores do reino. E aí o autor, ele coloca: espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem ela não poderão participar do reino divino. E aí a gente vê lá, né, em Mateus 3, do 8 ao 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem, qualquer pessoa que queira fazer parte do reino de Deus, é importante que ore a oração do Pai Nosso, né? Que diz, né? Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a pessoa que realmente deseja fazer parte ou se acha parte, ela tem essa oração, esse sentimento, essas palavras vivenciadas no seu dia a dia, né? Na sua vida, como realmente um todo, né? Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que o reino de Deus precisa se estabelecer, que as suas atitudes, o seu comportamento tem a ver com uma entrega da sua vida ao senhorio de Cristo. Súditos do reino de Deus, eles vão evidenciar todas essas qualidades que a gente tem colocado, que a gente tem estudado aqui, né? São coisas que vão ser evidenciadas no seu dia a dia, nos seus relacionamentos no mundo, no seu relacionamento com as pessoas, nos seus relacionamentos ou no seu relacionamento com o próprio Deus. É algo que vai ser inerente a essa pessoa que aceitou, né? Que foi regenerada pelo Espírito Santo. Elas aceitaram a mensagem de arrependimento, ou seja, por meio da palavra metanoia, que é justamente uma palavra grega que diz, né, mudança de caminho, mudança de pensamento. Você ia por aqui, né, e é a partir desse momento que você recebe a palavra de Deus, né, que você aceita, que você reconhece, você muda de caminho, você deixa toda aquela roupagem que não era agradável ao Senhor e se veste com a roupagem
daquilo que é aceitável, né? Daquilo que realmente é uma bem-aventurança, como Jesus diz, bem-aventurados, felizes sois vós, né? Quando fizerem assim, quando agirem dessa maneira. Então, esses são os súditos do reino de Deus. Bem, a nossa sinopse: cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. E aí a gente vai para nosso terceiro tópico: somos bem-aventurados. E o nosso primeiro ponto é a beatitude na vida dos salvos, ou seja, as bem-aventuranças. Aqui nesse primeiro tópico eu vou ler para você, tá? Destacando aqui o que eu achei bem interessante. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, né? Ou seja, é um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Ou seja, é um estado de felicidade, de serenidade, no caso que destaca o Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Que atitudes são essas? A humildade, a mansidão, a retidão, misericórdia, pureza, pacificação e a disposição para o perdão. Então, é possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Sem essa transformação, é impossível um ser humano, uma pessoa, poder demonstrar essas atitudes, essas qualidades, essa beatitude, como diz aqui o autor da revista, né? É preciso ter um novo nascimento. Bem, algo que eu gostaria de destacar aqui é a questão da bem-aventurança, como algumas versões colocam, né? Felizes, né? Bem-aventurados seria o mesmo que felizes. Veja, aqui o autor, o que ele quer colocar é que bem-aventurança é muito mais do que simplesmente uma mera felicidade. E aí a gente vê também, destacando aqui, a bênção hebraica clássica, que é a de número 6, 24, 26, que diz, expressa de uma forma poética, chamada paralelismo, faz uma descrição da bem-aventurança bíblica. Ela é composta por 3 versículos, sendo que cada um deles repete a afirmação do primeiro com palavras diferentes. Esta bênção é uma bem-aventurança. E aí eu quero ler para vocês, porque ele diz, olha, o Senhor te abençoe e te guarde, né? O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, 2. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, essa bem-aventurança. Então, é algo muito mais do que a gente pode imaginar. Um comentarista, um escritor chamado Sproul, no livro Estudos Bíblicos Expositivos em Mateus, ele diz assim, olha, a bênção suprema prometida a nós no Novo Testamento é que no céu veremos Deus face a face. A isso chamamos visão beatífica, uma visão que inundará a nossa alma com mais elevado grau de bem-aventurança inimaginável ou imaginável. É por tudo isso que não me satisfaço com a palavra feliz como tradução para os pronunciamentos de Jesus no Sermão do Monte. Ser abençoado por Deus é receber benefícios espirituais que duram para sempre. E é isso que Jesus anuncia nos diversos grupos mencionados no sermão. Isso quem disse foi Sproul. Ou seja, a bem-aventurança é muito mais do que o estado, né, de felicidade que a gente às vezes imagina, pensa e acredita. Bem, pessoal, para a gente finalizar aqui, o nosso último tópico é a prova de que o cristão é bem-aventurado. E aí você poderá usar uma dinâmica que fala justamente a respeito de que ninguém pode servir a 2 senhores, tá? Eu vou deixar também aqui em cima e no final do vídeo. E aí você dá uma assistida, dá uma verificada se você vai ser interessante para você agregar aí ao seu estudo. Mas o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo,
entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com aquilo que o homem moderno deseja, né? Que seria o dinheiro, a ambição, o poder. Por isso que eu falei da dinâmica. E a felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltrata e perseguem. É isso que Jesus espera de nós. E aí, como que a gente pode realmente realizar essas bem-aventuranças? Bom, você vai colocar aí na sua parede, professor, várias das bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças você vai colocar colado na parede e também aquilo que não é bem-aventurança. E eu vou deixar para você aqui abaixo, tá? Para você baixar, imprimir se você quiser e simplesmente aplicar aí na sua sala de aula. E você vai colocar a palavra Jesus, né? Fixada à frente, né? Dos seus alunos. E aí, então, a partir do momento que você fizer essa pergunta, como que a gente pode fazer? Você vai pedir para que eles retirem apenas aquilo que são as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, que Jesus requer de nós, e leve até Jesus. E aí a pergunta, quem é que pode realmente realizar aquilo que o Senhor ensina nas bem-aventuranças? Bom, obviamente, como todas essas bem-aventuranças estão em Jesus, a gente sabe que é só com a ajuda do Senhor Jesus, como eu já coloquei, né? Sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, aquele que faz parte do reino de Deus, são pessoas, ou é aquela pessoa que foi regenerada, que foi transformada, que passou por uma mudança de mente, de pensamento, de coração, que realmente assume e aceita as palavras de Jesus, aceita aquilo que Jesus veio fazer como sendo realmente obra de Deus, né? Então é isso, pessoal. Todo aquele que realmente é nascido de novo não pode servir a dois senhores. Ele precisa escolher. Ou ele vai seguir a Jesus ou a riqueza e a mamon, né? Ninguém pode seguir a dois. Ou você verdadeiramente segue aquilo que Jesus ensinou, ou você vai ficar andando na contramão daquilo que o Senhor requer de nós, requer de todo aquele que é nascido de novo. E obviamente, será que aquele que é nascido de novo vai escolher não seguir aquilo que Jesus deseja para a sua vida? Eu espero que esse estudo tenha sido bênção na sua vida e que de alguma maneira, né, possa aí abençoar você na sua prática diária, no seu entendimento, que possa abençoar você aí as ideias que eu trouxe, que você faça as suas adaptações, tá? E utilize aí para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye, pessoal!